tema da mensagem não pode ser outro. Ele fala sobre, diga comigo, o amor incorruptível. Eu já ministrei essa mensagem de uma outra forma no culto de sábado, mas eu quero trazer ela de novo aqui para vocês, porque foi algo realmente espetacular, algo tremendo. E eu quero primeiro ensinar acerca de algumas coisas, e depois então nós vamos trazer a mensagem em si. A gente, quando fala do amor incorruptível, nós falamos de um amor que não falha, do amor infalível, de um amor que não termina, que é imutável, como o amor de Deus. O amor de Deus é incorruptível. Amém? Todos pensam assim também? Amém? Ô, sorriso. Sorriso sempre para me ajudar, sorriso. Isso aí. E, para começar, eu quero falar sobre o livro de Efésios. É engraçado porque Paulo, quando fala acerca do livro dos Efésios, ele está falando da maior igreja que ele tinha. Paulo era um apóstolo de muitas igrejas, mas os Efésios era a maior. Era a que mais se movimentava nos dons espirituais. Lá tinham profetas, tinham pastores, tinham evangelistas, eram todos ativos, revolucionaram a sua cidade. E Paulo era muito feliz, era que crescia, que multiplicava mais rápido. E tudo que eles faziam era muito bem feito, era excelência. Quando Paulo trabalhava, quando Paulo falava com os Efésios, ele falava de feliz. E a carta aos Efésios é fantástica. Se você começar a analisar e você for ler a Bíblia, você vai começar a perceber que a carta aos Efésios é a coisa mais linda do mundo. Por exemplo, no capítulo 1, ele fala sobre sabedoria e revelação da palavra de Deus. Sobre que nós precisamos ser sábios, para que tenhamos então revelação da palavra de Deus. No capítulo 2, ele fala sobre o lugar onde estamos sentados junto a Cristo nos céus. Ele fala da onde Cristo espera que nós estejamos. Aonde Cristo espera que nós estejamos. O capítulo 3, ele fala assim, ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Porque o poder dele atua vamos participar, eu sei que teve um mestre ministrando ontem, hoje de manhã tivemos uma mensagem linda, mas eu quero que vocês participem também. Amém? Desde ontem Deus tem trabalhado num mover profético muito grande. E eu tenho certeza que, eu sei que eu vou começar, mas eu não sei como terminar essa mensagem. Algo vai acontecer aqui. Algo vai acontecer, algo já está acontecendo desde o começo dessa conferência. Tem algo especial para a tua vida. Amém? Então no capítulo 3 ele fala sobre que ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. No capítulo 4 ele fala sobre a unidade do Espírito e a constituição do reino. Olha o nível de revelação que Paulo passava aos Efésios. Olha o nível de revelação que Paulo passava aos Efésios. Ele aqui fala da constituição do reino, dos 5 pilares do ministério de Cristo, que foi o que o pastor Kleber Malaquias ministrou ontem. O apóstolo, que é representado, que nem ele falou ontem o exemplo, né? Representado pelo dedão, porque ele toca os outros 4 dons. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e ele dá essa revelação aqui no capítulo 4 do livro de Efésios. No capítulo 5, ele compara pela primeira vez o casamento com o relacionamento que nós temos com Cristo. Olha que revelação linda. Comparar um casamento, o relacionamento entre marido e mulher, com o relacionamento que nós devemos ter com Cristo. O nível de intimidade, ele vai falar também no livro de Efésios. Ele vai falar no livro de Efésios, também no capítulo 6, acerca da armadura espiritual. Né? Aquilo que o pastor falou no domingo, né? Sobre a couraça da justiça, que a mulherada coloca, né? Aquele negócio por baixo da roupa assim, para deixar a tanquinho. Né? Tal. Não é isso, né, gente? Mas a piada falhou, mas tudo bem. Foi uma piada ruim.
Eu já fui bom de piada, agora sou ruim, só conto piada ruim. Aprendi a ouvir muito com o Rafael. Não, as piadas eram ruins, mas o pessoal ria. Agora ninguém ri mais. Estou ficando frustrado, não vou parar de contar piada. Falou o rei da piada ruim. Ele não quer concorrência, na verdade, por isso que ele não quer que eu pare. Voltando aqui, no último versículo, vamos ler lá, Efésios 6. O último versículo do livro de Efésios, para mim, por favor. Último versículo do livro de Efésios. Deixa eu chegar em Efésios. Chegou lá? A graça seja com todos, essa é a tradução que eu quero mesmo. A graça seja com todos os que amam a Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, em sinceridade. Desculpe. Esse versículo eu quero que leia na NVI. Deixa eu ler aqui. A graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo com um amor incorruptível. Amém? É isso, né? O versículo de Atos que eu quero que leia na outra versão, tá? Quando eu pedi. Cadê o esboço? Aleluia. Volte. Quando ele fala, pode deixar o versículo ali para mim, por favor. Quando ele fala sobre que devemos amar uns aos outros com um amor incorruptível, ele está nos dizendo que devemos amar com o amor que Cristo amava. Você está entendendo? E o amor que Cristo amava é um amor que não media consequências para que algo acontecesse na vida de alguém. Ou seja, para te ver feliz hoje, para te ver completo, sorrindo, cheio do Espírito Santo, ele não mediu consequências para que isso acontecesse. Ele morreu por você. Não teve frufruzinho, frescurinha. Ele foi lá e morreu mesmo. Tinha que morrer, vamos morrer então. Porque eu amo, vale a pena o André. Vale a pena, dona. Vale a pena o El. Vale a pena a Mayra. Vale a pena. Não precisou alguém ficar insistindo para ele. Jesus, veja bem, não. Quando ele te amou, pastor Edson, ele te amou por inteiro. Era um amor incorruptível. Um amor que não tinha corrupção. Um amor não contaminado com concupiscências da carne, dos olhos. Um amor que não tinha desejos ilícitos. Um amor que não sentia inveja. Um amor que amava pelo simples fato de amar. Com qual amor você tem amado? Qual tipo de amor você tem amado? Um amor que espera algo em troca? Porque quando eu amo uma pessoa esperando que essa pessoa me retribua, esse não é o amor de Cristo. Porque se Cristo morresse esperando algo em troca, esperando a retribuição do Johnny, meu Deus, ele ia estar morrendo até hoje. Ia estar triste, depressivo. Jesus não morreu esperando algo em troca. Porque o único que pode dar algo em troca do amor é Deus. Quando nós amamos alguém, seja ele quem for, seja um pai, a mãe, um filho, seja ele um esposo, uma esposa, um irmão, quando nós amamos alguém esperando algo em troca, esse amor é um amor fadado ao fracasso. Fadado ao fracasso. Porque se eu amo a minha esposa
esperando que ela tenha capacidade de suprir as necessidades que eu tenho, absolutamente, com certeza ela vai frustrar. E vice-versa. Você está entendendo? Quando nós amamos, a Bíblia aqui está falando sobre amar com a graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Devemos então amar sem esperar. Amar sem Amém. Veja bem, a igreja de Atos era linda. Era algo fantástico. Pastora, os doentes eram curados. Os leprosos eram limpos. Prostitutas eram livres. Endemoniados eram libertos. As famílias eram restauradas. Era uma igreja completa. Que existia profecia. Que existia um mestre. Que existia um ensino. Fundamentada na palavra. Era uma igreja modelo para a sua época. Mais ou menos 30 anos depois, Deus volta a mencionar o livro de Efésios a João, lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Daqui a pouco nós vamos ler o versículo. Ele volta a mencionar. Quer ver? Vamos ler já. Apocalipse capítulo 2. Versículo 1. Na verdade, versículo 4. Porque ele vai falar no começo. Escreva ao anjo que está em Efésio. Quem é o anjo da igreja? Quem é o anjo da igreja? Escreva ao anjo da igreja que está em Efésio. Pode colocar lá no primeiro capítulo, no primeiro verso. Ele diz assim: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei das tuas obras e do teu trabalho e da tua paciência e que não podes sofrer os maus. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tem paciência. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Aí no verso 4 ele vai dizer: contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro... Fala de novo. Você abandonou o seu primeiro... Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se. E pratique as obras que praticava no... Se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. O que Deus está querendo dizer aqui? Eu sempre dou às vezes esse exemplo. Um gerente meu deu uma vez para mim e isso ficou na minha memória. Ele falou assim para mim: eu não quero que você seja que nem a vassoura. Como assim, seu Aleixo, gerente da Casas Pernambucanas? Ele disse assim para mim: é porque a vassoura, quando você compra ela, é uma beleza.
Ela varre, bem varridinho, entra nos cantinhos. Mas conforme você vai usando, ela vai abrindo. Aí quando você puxa a sujeira assim, você tem que varrer 4, 5 vezes. Porque quando você puxa, ela nas bordas ela puxa, mas no centro já não puxa mais. Que não tem mais nada ali, já foi para os lados. Ela cansa. É o que Deus está falando aqui ao anjo dos Efésios, através da vida de João. Ei, meu amigo, eu não quero que você vire vassoura velha. Eu sei o quanto você tem lutado, ele disse. Eu sei quanto os falsos profetas têm ido bater na tua porta e você sabe quem são eles. Eu sei quanto isso te cansa e te frustra. Eu sei quanto você luta para que algo aconteça na tua igreja. Mas, você não faz mais o que você fazia. Você não ora com a mesma paixão. Você não fala com a mesma paixão. Você não queima do mesmo fogo. Você não ama com o amor que eu te ensinei a amar. Amém? Estão aqui? Você não ama com o amor que eu te ensinei a amar. Quando nós não amamos com um amor incorruptível, estamos sujeitos a ser substituídos, porque a obra de Deus não pode. A Bíblia diz assim, não erre. Ou ela falou assim, nunca erre. Não. Nós somos falhos. Vamos errar. O que precisa haver é o arrependimento. E quando existe arrependimento, existe mudança. Errar, nós vamos errar. Mas quando nós amamos, sabemos primeiro perdoar. Sabemos primeiro observar o nosso próprio coração. E sabemos pedir perdão. Amém? Vocês estão aqui? Glória a Deus. É tudo muito bom que você está fazendo. Mas você perdeu o teu primeiro amor. Não adianta. Não adianta. Meu Deus. Eu posso falar, gente? Me ajuda. É que eu sou profeta. Eu não consigo. Às vezes eu tento trazer uma mensagem, mas às vezes o Senhor, eu preciso falar. Não adianta, meu querido, você vir na igreja, de manhã, de tarde, de noite, você cavucar tudinho o terreno da igreja, você vir e sair no sinaleiro vendendo isso, aquilo, você ir na coisa, orar pelas pessoas e curar. Se a intenção do teu coração não for amar as pessoas e for receber reconhecimento pelo que você está fazendo, você vai ser substituído. Não adianta, cara. Você pode pegar Joinville, Leandrão, e revolucionar Joinville. Mas se a intenção do teu coração, lá no fundo, tiver um pouquinho de vontade de ser reconhecido pelo trabalho que você faz, seja por quem for, você perdeu o primeiro amor. Porque no primeiro amor não existe reconhecimento, existe honra. E quando eu honro, eu dou. Foi isso que o pastor falou ontem. Nós temos o atributo de Deus, que é quando você dá, a honra se manifesta. Deus só pediu uma coisa em troca de ter criado o homem. Filho, eu quero que você me adore. Você sabe qual que é a diferença da criação para o homem? Quando Deus criou as aves, os peixes, as estrelas, o universo, Ele deu uma ordem para tudo isso.
ele disse que a natureza e a criação me louvem. Mas quando ele criou o homem, ele disse: o homem me adore. A adoração não é como louvor. O louvor é o ato de ser grato a Deus por tudo que ele faz. A adoração é negação a si mesmo. Quando eu nego a mim mesmo, meu Deus, eu estou fazendo o que Deus me pediu. Quando eu dou amor a alguém, quando eu sirvo a alguém, eu estou exercendo o atributo de Deus na minha vida. E tudo que Deus faz, a retribuição é a honra. Deus recebe honra. Se você ama, você é honrado. Começa a ver o teu nível de honra. O quanto você tem sido honrado. Não bajulado, honrado. Porque você sente quando uma pessoa se aproxima de você, porque quer alguma coisa que você tem. Sente ou não sente? Tá ligado ou não tá ligado? Sabe ou não sabe? Quando o cara chega, só que, ô pastor, vem cá, você gosta de café? Eu vou comprar um café. Juan Valdez para você então. Nós chegamos no Chile, nós estávamos tomando esse café lá no Chile, Juan Valdez, um café solúvel, Juan Valdez. E era, meu Deus do céu, era muito bom, né? Top. Não era assim, mas era muito bom, era bom. Para quem gosta de café, era. Você não gosta de café? Ah, não. Aí, era gostoso o café. Enfim, a gente acostumou a tomar aquele café solúvel, porque lá só tem café solúvel. Aí a irmã que estava hospedando a gente foi no mercado. E ela achou um que tinha a bandeirinha do Brasil. Ah, esse é do Brasil, acho que eles vão gostar mais desse. Meu Deus, café ruim. Misericórdia, aqui de Cornélio Procópio. Falei, vou lá em Cornélio Procópio reclamar do café. Falei, esse café que vocês mandam para o Chile é muito ruim. Não, aquele lá não era bom não. É nada. Eu até gravei o nome da cidade, que eu li a embalagem para ver de onde que era. Amém? Voltando aqui, fechando parênteses do café. Precisamos voltar antes que sejamos substituídos, como já falamos. Sabe o que acontece? É que as coisas da vida nos corrompem. As nuances da vida, os problemas, as dificuldades, as frustrações, tudo isso faz com que o amor que existe em nós se quebre. E ele então se corrompe. E ele passa a ser um amor egoísta, pastor. E ele passa a ser um amor que fica esperando tudo em troca. E ele passa a ser um amor que se magoa facilmente. E ele passa a ser um amor sem a verdadeira essência do amor de Deus. Um amor humano. Você pode amar muito. Conheço muitas pessoas que amam muito, mas com amor humano. E o amor humano, ele vai, amanhã ou depois ele vai se romper. Vamos falar sobre corrupção? Que tema atual, né? O que é corrupção? Vou definir para vocês. Corrupção é o efeito, o ato de corromper alguém ou algo, com a finalidade de obter vantagem sem relação aos outros, por meios considerados ilegais ou ilícitos. Etimologicamente, o termo corrupção surgiu a partir do latim corruptus, que significa o ato de quebrar aos pedaços. Quando você se corrompe, você quebra o teu coração aos pedaços. Quando você corrompe alguém, é pior ainda.
está entendendo? Olha só a profundidade disso. Ou seja, decompor, deteriorar algo. A ação de corromper pode ser entendida também como resultado de suborno, dando dinheiro ou presente para alguém em troca de benefícios especiais e interesse próprio. Profundo, né? Para que exista corrupção, ela precisa de 4 passos. Diga comigo. O corruptor, que é aquele que oferece. O corruptor oferece, por exemplo, chega aqui, Alex. Eu sei que você tem ali um contato com o pastor, tal, na casa da pastora. Toma um dog aqui, R$100. Piada interna, né? 100. Para você arrumar ali um espacinho para me entrar na casa da pastora, de repente ter um privilégio a mais na igreja. Eu sou o corruptor. Ele é o corrompido. Ele pega o 100. Daí a Paula é conivente. Tá vendo? Corruptor, corrompido, conivente. A Paula é conivente. Porque ela, sem ganhar, porque ele não divide o 100 com ela. Ela pode não ganhar nada. Mas ela faz o quê? Não, vamos que eu ajeito um café. Mas ela não está ganhando nada. Então fechou. Então a gente vai ganhar ajeito um café. E o Johnny é o irresponsável. Ou seja, o Johnny está sentado aqui, ouviu toda a conversa e fez assim. Você quer que eu diga uma coisa para você? Isso aqui é Bíblia. Se você ouve, por exemplo, uma situação como essa, e não se manifesta, você também vai preso. Mesmo você não ganhando R$1. Se é provado que você sabia e você não falou nada, vai preso, nego. Tem algum advogado aqui para comprovar isso? Alguém que estuda direito? Não? A doutora está aí sempre. Hoje ela não está. É isso. O responsável, que pode ser um laranja, que pode ser uma pessoa que está no escritório, se ele, por medo de perder o emprego que o Alex paga o salário dele, não conta o que o Alex está fazendo, esse cara, sem ter ganhado R$1, vai puxar 15 anos de cadeia, de graça. Vocês estão entendendo? O que acontece? Nós não precisamos cometer o ato da corrupção para se corromper. É só a gente ser conivente. É só a gente ver o irmão, o vizinho, fumando droga. Você não precisa fumar droga. Mas o teu amigo está fumando droga do teu lado e você não fala nada. Você é conivente. Você está pecando junto. Deus vai cobrar de você. Ah, pastor, ajudar a amiguinha a ficar com aquele rapaz na escola, escondido dos pais. Vamos falar de adolescente, dos adolescentes? Minha amiguinha, né, adolescente? Minha amiga está afim daquele cara, então eu vou acobertar ela. Eu não fiquei com ninguém. Se eu não ficar com ninguém, eu não estou pecando, pastor. Quem ficou foi aquela amiga da escola que nem crente é. Mas você foi o quê? Conivente. Você se torna corrupto, igualzinho a ela. Não tem diferença perante Deus, o teu pecado e o dela. Aí você é muito amiga de uma mulher casada. E essa mulher casada te confessa que adulterou. Eu estou apaixonado por um rapaz lá do trabalho. É lindo ele.
É mesmo, amiga, é amiga. Meu Deus, mas e o teu marido? Ele paga minhas contas só. Se você fecha a tua boca e não se levanta, você se torna Vamos lá, que nem escola, né? A pastora que gostava de ensinar. Conivente. Que nem paranaense. Conivente. O laranja, o conivente, o cara que aceita o suborno, o cara que sabe e não fala nada, também é corrupto. Por isso você pode estar ouvindo essa palavra e estar dizendo assim, pastor, mas eu não me corrompo. Eu não sou corrupto. Opa, peraí. Vamos olhar por uma visão maior? Vamos olhar com um olho maior, mais largo? Vamos começar a olhar para os lados, para trás? Começar a ver aquela conversa que você está tendo com fulano, com ciclano, com beltrano? Vamos começar a observar a nossa vida, a analisar o nosso coração, que nem diz a palavra de Deus. Você está entendendo o que o pastor está falando? Amém ou não amém? A nossa natureza é corrupta. E eu sinto te informar. Não tem como fugir disso, pastor. Poxa vida, é uma triste notícia que eu tenho que te dar. Não tem como fugir. Algum momento da sua vida, você vai se corromper. De uma forma ou de outra. Alguns num nível maior, outros num nível, mas vai se só existe uma saída para a corrupção. Agora você põe naquela outra versão, RC lá, você leu. Vou acompanhar aqui na minha. Atos capítulo 13. Versículo 34 a seguir. Só o versículo 34, na verdade. Versículo 34 diz assim: e o que ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto aos seus pais e viu corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Do 34 ao 37. A gente leu na outra versão. Tá? A versão que o pastor Eduardo Reis gosta. Essa, né, Camila? É, né? É que eu vi o pastor usando ontem. Essa aqui que ele estava usando ontem. É, né? É, essa é RC, né? É. Que é a mais próxima do original. Veja bem. Agora começa a pregar. O que ele está dizendo aqui? Que quando Deus ressuscitou a Jesus, Ele não deixou que Jesus visse mais Ele não experimentou mais a corrupção. O corpo de Jesus não experimentou a decomposição e a corrupção. Ele dá o exemplo de Davi, que Davi, mesmo cumprindo todos os preceitos da lei, mesmo sendo fiel, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, morreu
foi sepultado e seu corpo se corrompeu. Mas aquele a quem o Pai ressuscita, esse não conhece a... Vamos falar comigo? Mas aquele a quem o Pai ressuscita, esse não conhece a corrupção. Você sabe o que acontece? Para isso precisa um processo. Tem como ressuscitar algo vivo? Ressuscita, Talita. Talita Marchiori. Levanta e anda. Alguma coisa viva ressuscita? Então, olha para o teu irmão do lado aí. Diga para ele, precisamos morrer. Fazer o seguinte. Vamos morrer, mano. Eu quero exemplificar isso tudo na história de um profeta. Jonas. Vamos a Jonas? Vamos contar a história de Jonas? Olha como o amor falho pode estar no meio de um profeta ativo na sua geração. Jonas amava, Jonas era ativo na sua geração. Jonas profetizava. Aí um dia Deus falou para Jonas assim: ei, você vai lá naquela outra cidade, lá em Nínive. Está prestando atenção? Amém? Estão aqui? Você vai lá em Nínive. E você vai chegar lá em Nínive e você vai dizer isso, isso e isso. E Jonas olhou assim, tá bobo, vou nada. Ei, Jonas era um profeta, acostumado a ouvir a voz de Deus. É engraçado quando a gente vê o dom profético se manifestando, começando a se manifestar na vida de alguém. É tão lindo isso, tão gostoso. Você vê umas pessoas te ligando apavorado, né, Camila? Ai, pastor, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Pastor, nunca aconteceu isso comigo. Porque eu orei, eu falei, eu ouvi, eu senti, não sei o que, pá. Cara, é tão massa, cara. E você vai, filho, é assim mesmo. Deixa Deus fazer. Esquece da tua reputação. Fala mesmo. Quer falar? Fala. Só seja sábio, né? No caso dela foi esse o questionamento. Só seja sábio. Peça para que Deus te dê sabedoria. E é tão gostoso quando vê uma pessoa, por exemplo, ela acaba, eu nunca sei quando é Deus mesmo que está falando comigo, ou quando eu estou ouvindo vozes da minha própria cabeça. Cara, sabe quando você vai saber? Quando você esquecer do medo que existe no teu coração e abrir a tua boca aí, aí você vai saber. Aí você vai saber. E é gostoso, né? Porque daí a pessoa vem, ela tem dúvidas, pastora Júlia. Ela consegue ter dúvidas, porque é algo novo. Uau, o que está acontecendo? Nunca, é um caminho, é um tiro no escuro. É um caminho onde você não vê. Mais um profeta experiente, alguém que ouve a voz de Deus com facilidade, alguém que consegue discernir as mudanças no mundo espiritual com mais facilidade, sabe quando Deus está falando. Jonas era um profeta experiente. Ele sabia quando Deus falava. E Deus falou com Jonas. Claro, você vai a Nínive e você vai dizer para aquele povo impuro, para aquele povo violento,
que se eles não se arrependerem, eu vou matar todos eles comido de bicho. Vou explodir. Como diz meu filho, vou explotar tudo eles. Você está entendendo? Amém? Mas Jonas ainda estava vivo. Era um profeta que se manifestava com autoridade, mas o seu espírito ainda estava vivo. Ele sobe num barco. Quantas pessoas estão correndo do seu chamado aqui? Quantas pessoas aqui sentadas neste lugar estão fugindo do seu chamado? Ei, você. Ei, você. Você. Como é que está a tua vida em relação ao teu chamado? Ei. Como é que está a tua vida em relação ao teu chamado? Ou você acha que o teu chamado é vir aqui cantar na igreja? Ou você acha que Deus te escolheu para ser baterista, para ser dançarino, para ser varredor de chão, whatever? Para ser passador de slide? Ou você acha que Deus te chamou para filmar? Para ficar de porteiro? Tem muita gente que confunde função com chamado. Tem muita gente que confunde, que se sente frustrado porque não cumpre seu chamado, porque não dão um espaço para ele no ministério de louvor. Como eu posso, pastor, cumprir meu chamado? Deus me chamou para cantar, Deus nunca chamou ninguém para cantar. Desculpa de eu te informar, isso Deus nunca chamou ninguém para cantar. Deus pode ter te presenteado com talento. E esse talento servir para poder conduzir a adoração. Mas a condução da adoração ainda assim é uma função. E não um chamado. Desculpa de eu falar, Deus nunca te chamou para estar com o microfone na mão. Deus nunca te chamou para passar slide no culto. Se você o faz por amor e honra a Deus. E você precisa fazer bem feito. Porque se você se disponibiliza a fazer algo na igreja e ainda assim faz mal feito, quantas pessoas aqui estão se escondendo do teu verdadeiro chamado dentro de uma função na igreja? Debaixo de um título. Eu sou o pastor. Eu não posso ir às ruas. Eu recebo os filhinhos aqui. Ave Júlio. Como diria pastor Hudson, o amigo dele, né, o amigo dele lá da Bahia, não sabe de nada, inocente. O padre Washington. Diria isso, o irmão do Azaf. Ah, não. O Azaf aprendeu a fazer o... Sabe de nada, inocente. Se você acha que o teu chamado... Entenda uma coisa. Ministério é uma coisa. Chamado é uma coisa. Função é outra. Tem pessoas que têm uma determinação de Deus para algo. Como, por exemplo, eu tenho para adoração. Deus me pediu para fazer isso. E através da adoração eu cumpro o meu chamado. Quando eu canto, quando eu adoro a Deus, as coisas acontecem porque eu estou debaixo do centro da vontade de... Por exemplo, quando a Gabi se põe a interceder. Levanta, Gabi. Dá um oi pro pessoal.
Fala para essa, oi Gabi. Quando a Gabi se põe a interceder, essa é a comissão dela. Não um chamado, mas ela cumpre o seu chamado cumprindo a sua comissão. Porque a função que Deus deu para ela faz com que o chamado dela seja cumprido. Através da sua oração, as coisas acontecem. O que não quer dizer que eu não preciso ir para fora. Porque é lá onde eu exerço amor. O que Deus estava falando para Jonas? Ei Jonas, eu quero que você ame esse povo. Ei Jonas, eu quero que você não se corrompa. Por quê? Qual que é a motivação do teu coração? Eu sou pastor do Ministério de Música, então para mim é fácil falar isso. Sobre esses exemplos. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que falam comigo todos os dias, todas as semanas. Não quero que você se sinta ofendido, por favor, eu só estou dando um exemplo. Mas muitas pessoas vêm falar comigo. Pastor, Deus falou comigo. Falou que o meu chamado é no louvor. Sabe por quê que Deus falou com ela? Porque ela viu o Ministério de Louvor dançando e pulando. Ela falou, nossa, que legal. Eu quero fazer parte disso. Não é ruim, mas não é o teu chamado. Sabe o que nós precisamos analisar? Qual é a motivação do nosso coração? Por que a gente vem à igreja? Por que a gente acorda todos os dias? Por que a gente faz as coisas? Por que você quer entrar no louvor? O que você quer fazer ali? Qual que é a tua verdadeira intenção? O porquê que você quer filmar? Para ficar passando atrás da pastora, né? Juan, velho. Para ficar tendo que passar atrás da pastora o tempo todo, né? Para ficar sentado aí, lugar de destaque, assistir de um outro ângulo, né, negão? Isso aí. Mas não tira os olhos da câmera. Por quê? Por quê? Por que ser diácono? Pastor, porque eu tenho liberdade de ficar lá para fora conversando sobre o jogo de futebol. É que pode ficar caminhando na igreja, eu sou um cara inquieto, vou ser diácono, então, daí. Nós temos uma conferência que vem trazer ativação de ministério e chamado para vocês. Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você saia daqui essa noite, quando nós dizermos amém, acabou, com teu chamado, teu ministério em pé, com tua motivação assentada no centro da vontade de Deus, cheio do poder de Deus, para sair nessa porta e cumprir o teu verdadeiro chamado. Jonas subiu num barco que ia para o outro lado. Para Nínive eu não vou, nem que a vaca tussa. Olha, irmão, não tem vaga no louvor, mas tem no diaconato. Diaconato, não. Não, não. Me nego. Teve um dia que acabou a água. Os diáconos tiveram que ficar no banheiro fazendo manutenção o tempo todo. Você diácono para quê? Para ter que ficar limpando o banheiro durante o culto, enquanto os irmãos estão sentadinhos ali bonitinho? Quero dizer uma coisa para vocês, eles são o que mais recebem, amigo. Porque enquanto você está aí sentando bonitinho, eles estão lá fora tomando chuva. Eles estão segurando o nego maluco na porta. Outro dia tinha uns malucos ali perguntando tudo, fazendo um monte de pergunta, olhando com cara estranha.
Senta. Não, quero ficar aqui mesmo. É eles que encaram esses caras, mano. Se der qualquer problema na igreja, algum maluco ficar violento, não sei o quê, quem toma pancada primeiro é eles. Respeita o diácono, amigo. Respeita ele. Por muito tempo, eu fugia do diabo, que nem o diácono, que nem o diabo foge da cruz. Tinha um versículo que eu colocava na minha vida. Resiste ao diácono e ele fugirá de vós. O problema é que o diácono é onipresente, né? Cara, quando você menos pensa, fica quieto aí. Hoje não sei, que os diáconos estão de uma gente boa, mas na minha época, amigo, até puxar a orelha eles puxavam. Tinha esse negócio não, de mimimi, coisinha, negócio assim, por favor, queridinho, você pode... Pedala Robinho mesmo, ficar de boa aí, senão eu vou te tirar para fora, te pendurar numa grade lá fora, rapaz. E claro que eu não ficava, né? Eu saía correndo para outro canto até dar tempo dele chegar a me alcançar. Já estava, ó. Pegaram a Pedrinho, vocês não viram o cabelinho dele pulando? Assim. As pessoas falavam assim, briga com ele. Eu falei, eu brigo. Põe de castigo, chega em casa, dou duro, mas o que adianta? É meu filho. Vou fazer o quê? É sangue, amigo? Eu vou trocar o sangue do piá? Não cai. E minha mãe disse que eu sou melhor que ele. Que eu era pior que ele. Misericórdia, coitado do diabo. O galardão dela é alto. Da minha esposa também. Então ela tem que aguentar eu e ele. É dupla honra, amigo. Você não está ligado, não. Respeita, porque a pessoa que se disponibiliza a ficar aqui, ó, sentadinho, a ter que ficar caminhando lá fora, tomando chuva, vento, frio, a chegar em casa com todo dia, com seu sapato encharcado, sujo de barro, por amor a você, porque Ele quer te receber bem, com um sorriso, lá na porta do seu carro, com guarda-chuva, e te traz até a porta da igreja. Você chega sequinho, mas eles estão tudo ensopado. E a gente passa por eles e às vezes nem dá um paz do Senhor. Paz, querido, Deus abençoe. Obrigado, viu, por você estar aí servindo a gente. A gente quer sentar aqui no culto e ficar conversando, né, Juquinha? O culto inteiro. Passar por um diácono e desrespeitar ele. Mas a gente não honra a negação que ele está fazendo para estar ali. Não é, diaconato? Depois vocês me pagam aquela pizza, viu? Vamos voltar para cá. A Carmen já está rodopiando. Console ela, por favor. Pega aqui, Carmen, é um copinho d'água, nega. Meu Deus do céu. Depois nós vamos dançar uma moda, fique tranquila. Fala dançar, a Carmen já se anima já. Ai, eu gosto de dançar mesmo. Jonas foi para o outro lado. O engraçado é quando nós fugimos do nosso chamado, nada dá certo. Ah, tua vida você está passando por problema na tua vida? Está difícil? Está turbulento? Parece que está chacoalhando tudo? Analisa o teu chamado. Vê se você está se negando por ele. Está triste, depressivo, solitário? Porque quem tem chamado e cumpre o seu chamado, nunca fica solitário, porque o Espírito Santo está sempre junto. Ei, muitas vezes nós, pastores, nos sentimos sozinhos, mas nunca solitários. Nos sentimos longe das pessoas,
mas temos a certeza que temos um colo para chorar. E você? Tem certeza que tem um colinho para chorar? Ou está longe do teu chamado? Corrompendo o seu coração e o coração de quem está à tua volta. Porque a gente não basta só corromper o nosso coração, a gente tem que corromper o coração de todo mundo. Não é mesmo? E Jonas chega naquele barco, e aquele barco começa a vir vento e onda. E turbulência, amigo. Vento. Teve uma pescaria que eu escapei. Olhei o vento e falei, vou nada. Mas os irmãos foram, né, irmão? Chegaram lá no meio do mar, o vento virou na volta. Pegaram onda de 2 metros, 2,5 metros, foi? Mais, né? Ventozinho de 25 nós. É vento, amigo. 25 quilômetros por hora. É vento pra caramba no mar. E quebrou um dos barcos. E volta para rebocar o outro. Você estava no barco que quebrou? Quem que estava no barco que quebrou? O Ala? O Ala pescador. O Ala só armadilha. Se o Ala te convidar para pescar, ore. É só armadilha. O Bruno ele, às vezes, ele faz uns negócios bem feitos. Estou brincando, tio Ala. Aí, vento. Amigo, uma vez eu fui pescar e peguei o mar agitado. Não tanto quanto eles pegaram. Sabe quando que eu entro com vento acima de 4 km por hora no mar? Aqui, Mas não me pega. O mar balançou. E chacoalhou. Até Jonas reconhecer que ele era o problema. Sabe o que acontece? Quando as coisas começam a não dar certo, nós começamos a procurar um culpado. É por causa do André. Pintou o cabelo, agora está se achando aí. É por causa do Jefferson. É por causa da Ana Paula. É por causa da fulano, ciclano. A gente quer achar um culpado para o nosso problema. O problema é que enquanto você não descobre que o culpado de tudo isso é você, e não reconhece isso no teu coração, o vento não para. E se o vento não para, o barco balança. Aí eles começaram a jogar comida, começaram a jogar peso fora, começaram a se livrar de coisas caras, até que Jonas falou assim, ei, desculpa, capitão, o problema sou eu. Eu desobedeci uma ordem de Deus para mim. Eu vou ter que pular do barco. E pulou pra... Quando ele decide morrer, quando ele reconhece que se ele não pular do barco, aquela tripulação não vai se salvar, nada acontece. Mas no momento que ele decide pular do barco, no momento que ele decide se jogar do barco, um peixe vem e o... Jonas é um tipo de Jesus, essa história. Ele escolheu se jogar no barco para salvar as pessoas. E ele passa 3 dias dentro da barriga do peixe, orando, olhando, meu Deus, mas só quando nós decidimos morrer é que um ponto da morte de Jesus Cristo e da sua ressurreição se manifesta. E esse é o ponto central da nossa mensagem. Quando nós decidimos morrer, nos jogar do barco, ei, eu preciso morrer, eu preciso me jogar, ei, eu preciso pular, eu preciso parar de frescura,
preciso parar de nhenhenhê. Eu preciso parar de querer culpar os outros. E olhar para dentro do meu espírito e saber quem eu sou de verdade. Quando eu decido isso, então, eu me ponho lá no barco. E aquele peixe grande come ele. Ele passa 3 dias refletindo, sabendo que é morte certa. Mas Deus, por misericórdia, no 3º dia, faz com que o peixe o vomite na praia da cidade de Nínive. Amigo, você pode ter escolhido morrer. E pode ter abandonado o barco já. E está lá na barriga do peixe, sofrendo anos. Mas se você não estiver disposto a cumprir o que Deus precisa cumprir na tua vida, Deus não vai te ressuscitar. Porque Deus só ressuscita para te colocar de novo no teu propósito. Ele só ressuscitou, porque foi uma ressurreição. Jonas estava morto, comido por um peixe. Ele só ressuscita Jonas para colocar Jonas na praia de Nínive, aonde ele nunca deveria ter se desviado. Quando nós nos permitimos ser tratados por Deus, ser moldados por Deus, ser trabalhado por Deus, o problema é que nós não temos paciência, pastor. A gente acha que a gente tem que aceitar Jesus agora e no outro dia tem que estar com o microfone na mão. Tudo existe um processo. Tudo existe um processo. Não tem como você executar algo fora do tempo. Se você for fazer, vai dar errado. Mesmo que seja a comissão. Tudo existe um tempo. Só que eu quero te falar e profetizar na tua vida. Você está pronto? Quando Jonas decide morrer, se joga no barco, o peixe come ele, ele reflete, ele analisa a tua vida, Deus decide ressuscitá-lo. Porque quando nós morremos, o poder, quem ressuscita é Deus. No tempo que Ele quiser. E Deus decide ressuscitar Jonas. E o peixe vomita ele. Para que ele volte então para o seu propósito. Ele sozinho foi capaz de trazer ao arrependimento uma cidade inteira. Quer que eu te diga uma coisa? Está pronto? Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Quando nós decidimos, quando você decide morrer e você decide ressuscitar em Cristo, você sozinho é capaz de revolucionar o teu bairro, a tua cidade, sozinho. A tua casa, a tua família. Não precisa de mais ninguém. Quando ressuscitamos em Cristo, voltamos com o nosso amor incorruptível. Voltamos a viver aquilo que nós nunca deveríamos ter deixado de viver. Um amor incorruptível. O amor incorruptível só existe na ressurreição. Para que haja ressurreição, precisa haver morte. Para que haja morte, precisa haver reconhecimento. Não espere o vento agitar o mar onde você está navegando, para que você reconheça.